Evangelho de João, no capítulo de número 10. Evangelho de João, capítulo de número 10. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Que Deus possa abençoar a sua palavra em nossas vidas. Que o Espírito Santo fale aos nossos corações, aos nossos entendimentos, e que a verdade do Senhor nos liberte, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. O Evangelho de João é um evangelho quase todo ele calcado nas últimas semanas de vida do Senhor Jesus Cristo. São palavras onde Cristo tem consciência do que lhe acontecerá e da brevidade, da proximidade desses fatos, daquilo que ele mesmo disse: eu vim justamente para isto,
para dar a minha vida. Cristo, tendo consciência que eram seus últimos dias, antes da cruz, antes da crucificação, antes da morte, traz palavras extremamente importantes. Veja bem, aqui são palavras que Jesus está dizendo, escolhendo, digo eu, porque são suas últimas palavras. São suas palavras com um ênfase todo especial. São palavras para direcionar, para orientar plenamente aqueles que ficarão, aqueles que estarão, os seus discípulos, os seus apóstolos. E eu digo, a sua igreja. E, portanto, eu digo, para nós. Nós que somos e que cremos ser ovelhas do Senhor Jesus, e por isso devemos conhecer de fato a sua voz. Aqui Jesus fala do pastor, aqui Jesus fala da porta. Porta esta que era porta muito bem conhecida, não apenas a porta de um aprisco, mas a famosa porta em Jerusalém, da porta das ovelhas, por onde os rebanhos chegavam ou saíam da cidade de Jerusalém. Porta essa que existe até hoje em Israel. Uma porta que depois dos cruzados se tornou chamada a Porta dos Leões. Eu até brinco e digo, por essa porta passamos ovelhas e voltamos leões. Mas Jesus, falando sobre isso, dizia daquela situação em que havia tantos rebanhos, diferentes rebanhos, chegando, onde ovelhas se encontravam com ovelhas e havia um certo alvoroço, um caos organizado, digamos assim, na chegada. E lá estavam todas elas sendo atendidas, sendo alimentadas. Mas era o momento de sair, para ir às pastagens. Era o momento de sair, para continuar o pastoreio. E então cada pastor se posicionava à porta. Cada pastor estava na porta e chamava as suas ovelhas. Havia um chamado. E o importante não era nem o que diziam, mas a voz que possuíam. Porque a ovelha atendia muito mais do que a palavra, o som. Elas identificavam a voz. Elas identificavam não a palavra, mas a voz do pastor. E naquela multidão de rebanhos, as que eram daquele específico pastor, o seguiam. Elas saíam da mistura, da mescla de ovelhas, em que muito difícil era saber, ovelha de quem é? Essa é a minha ovelha, essa é a tua ovelha, essa é a ovelha de outro. Mas quando ouviam a voz do pastor, quando ouviam o som do pastor, quando reconheciam aquele som familiar, seguiam a este, andavam atrás deste. E é possível que o pastor, digo eu, tivesse que continuar a falar, tivesse que continuar a proclamar, tivesse que continuar a dizer o que deveria dizer, para que o som capturasse
a atenção de cada ovelha. Meus amados irmãos, há um grande rebanho. Há um rebanho enorme, que na realidade pertence a um só e um bom pastor. Há um só rebanho e um só pastor. E esse é Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Mas o rebanho, fazemos parte. E outros também fazem parte. Mas eles seguirão a voz que fala com eles. A voz que tem algo de particular, algo de identificativo na vida de cada uma dessas ovelhas. É a voz que o conduz, é a voz que alimenta, é a voz que protege. Quem conduz, quem alimenta, quem protege, quem guia, alimenta e protege. Esta voz se torna familiar. Se torna familiar por guiar, por proteger, por alimentar. Essa voz, a voz que cuida, a voz que ampara, a voz que ajuda, a voz presente, a voz não ausente, a voz tão presente que se torna uma única e exclusiva voz. Era a voz para aquelas ovelhas. E há muitas ovelhas. Há muitas ovelhas por este mundo afora e que necessitam escutar uma voz, mas uma voz que seja dita no lugar certo, que seja dita não apenas no tom certo, não apenas no som certo, mas no lugar certo. E o lugar certo de manifestar essa voz é a porta. É estando à porta. É estando em Cristo, porque Cristo é a porta. E nós precisamos estar em Cristo. Eu poderia dizer que Cristo falando aos seus discípulos, seus apóstolos, dizendo: eu sou a porta. Quem entra por mim, quem sai por mim, este encontrará não apenas abrigo, mas encontrará pastagem, encontrará alimento. Veja bem, a pastagem, o alimento, não está no abrigo, não está dentro, mas está fora. A pastagem está fora. E é necessário que a igreja seja conduzida para fora. E aqueles discípulos de Jesus eram chamados apóstolos, os que são enviados para fora. E não somente são enviados para fora, mas são seguidos para fora, aonde as ovelhas encontrarão pastagem. A pastagem não está aqui dentro, a pastagem está lá fora. E Jesus disse: a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. A comida e a bebida, a pastagem, os pastos verdejantes, as águas tranquilas, estão lá fora. E é o que? O que é isto? É fazer a vontade de Deus lá fora. Lá fora. E qual é a vontade de Deus? Nós sabemos que a vontade de Deus é boa. Nós sabemos que a vontade de Deus é perfeita. Nós sabemos que a vontade de Deus é agradável. Mas qual é a vontade de Deus? Nós sabemos que a vontade de Deus, que o desejo de Deus para nós são coisas boas. Eu é que sei que planos tenho a vossos respeito. E a Bíblia diz: e são bons. São coisas boas. A Bíblia diz: se vocês me ouvirem, se vocês me escutarem, vocês comerão do bom e do melhor que essa terra possui. Do bom e do melhor. Mas estamos e devemos levar as pessoas
para onde elas possam ser, de fato, alimentadas. E qual é a vontade do Pai? A vontade do Pai é que todo homem seja salvo e que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Não apenas salvo, mas chegar ao pleno conhecimento da verdade. É isso que Deus deseja. Deseja de todos, que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Esta palavra do pastor visa salvação e conhecimento da verdade. Da mesma verdade que a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se é um pleno conhecimento da verdade, é uma plena libertação pela verdade. Amém? Diz aqui outra figura, o ladrão. O ladrão é aquele que toma o lugar de Cristo. O ladrão é tudo e todos que não são Jesus. Diz: quem entra pela porta é o pastor, mas quem não entra pela porta é ladrão. Sabe, meus amados irmãos, ladrão não entra pela porta. Ladrão pode entrar pela janela. Ladrão pode entrar pelo telhado. Ladrão pode entrar por um buraco. Ladrão pode, a Bíblia diz, os ladrões escavam e roubam. Uma outra versão diz: eles minam e roubam. O ladrão, diz Jesus, veio roubar, veio matar e veio destruir. O primeiro objetivo do ladrão é roubar, por isso ele é ladrão. Mas ele, se for necessário matar, ele matará. E se for necessário destruir, ele destruirá. Porque ele quer cumprir o seu propósito, que é roubar. E muitas vezes, para que ele possa roubar, ele primeiro mina. Ele primeiro mina. Quando ele não encontra janelas abertas, quando ele não encontra portas escancaradas, quando ele não encontra muros fáceis de se saltar, ele irá procurar minar. Muitas vidas estão com suas janelas fechadas, com suas portas fechadas, com seus muros bem altos, e pensam estar em segurança, mas o ladrão vem e o que ele faz? Ele começa a minar. Ele mina tua paciência, ele mina a tua fé, ele mina o teu amor, ele mina tuas forças, ele vai te minando, ele vai te esgotando, ele vai te enfraquecendo, para que quando você esteja bem fraco, ele possa roubar-te. Quantas vezes nós estamos assim minados, desgastados, cansados? Por isso é necessário que nós não cessemos de vigiar, de cuidar. A Bíblia diz: vigiai e orai, estando em oração em todo o tempo. Sabe, eu creio que há coisas que nós temos que fazer em todo o tempo. Há pessoas que dizem: por que fazer as coisas em todo o tempo? Por que necessitamos dormir todos os dias? Por que necessitamos comer todos os dias? Por que necessitamos respirar continuamente? Porque se nós não fizermos isto, uma hora morreremos. Uma hora morreremos. Há coisas que eu posso comparar a oração ao próprio respirar. Eu preciso que a oração seja tão essencial na minha vida quanto respirar é essencial na minha vida. Que imagine que se eu e você tivéssemos a mesma necessidade de orar como respiramos, nenhum de nós reclamaria de orar sem cessar, porque eu respiro sem cessar. Eu estou sempre respirando. Eu preciso, e quando eu prendo a minha respiração,
Chega um momento que eu não consigo mais. Quisera eu que o orar fosse como respirar para nós. Porque quando nós não estivéssemos orando, nós imediatamente nos sentiríamos sufocados. Sabe, a Bíblia diz que os espinhos sufocam a palavra de Deus. E meus irmãos, dentro disso que eu estou falando, às vezes os cuidados, as preocupações dessa vida, que deveriam nos fazer orar mais, estranhamente, muitas vezes nos fazem, pelo minar da nossa vida, pelo cansaço, pelo esgotamento. Há muita gente que está esgotada, cansada, que precisa de um alívio, que precisa de um renovo. A gente que, quanto à oração, nós temos que entubá-las num aparelho, ajudá-las a respirar, ajudá-las a orar. Há muita gente que está assim, que se nós não fizermos isso, eles morrerão. Eles irão desfalecer. Nós precisamos voltar a orar. Nós precisamos voltar a orar e orar muito. Nós precisamos voltar a orar e orar constantemente. Nós precisamos voltar a orar e orar sem cessar. E isso só pode acontecer quando a oração para o nosso homem interior for tão importante quanto a respiração é para esse homem exterior. Amém? Isso é vontade do Pai. Mas há o lobo. Há o lobo. O ladrão bem pode ser o diabo, mas não apenas o diabo. Tudo que toma o lugar de Jesus é o ladrão. Nos rouba a nossa dedicação, oração, adoração ao Senhor. Riquezas podem ser isto. A Bíblia diz: não podeis servir a dois senhores. Não podeis servir as riquezas e a Deus. Não podeis servir a dois senhores. Não há condenação em se ser rico. Não há problema nenhum em se ser rico. A condenação aonde está o nosso coração. Pois aonde estiver o teu coração, aí também, onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. E muitas vezes o nosso tesouro está nas coisas deste mundo. E Jesus diz: não acumuleis para vós outros as riquezas desse mundo, mas ajuntai para vós outros riquezas eternas, riquezas nos céus. Disse: neste mundo, foi o texto onde o ladrão escava e rouba. Confiar nessas riquezas é confiar em vão. Sabe, quando Pedro e João curaram aquele homem que estava à porta do templo, a chamada Porta Formosa, quando eles ali oraram por aquele homem, eles disseram: ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho, isso vos dou. No nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E eles ajudaram aquele homem a levantar. Eles ergueram aquele homem. Eles disseram: vai, anda. Eu creio que aquele homem não pediu para ser curado. Aquele homem não pediu para receber essa solução. Aquele homem foi surpreendido por um milagre que ele não esperava. Aleluia. Eu gostaria muito que Deus nos surpreendesse com milagres que nós não esperamos. Aquele homem, o que esperava era um recurso. Ele vivia de mendigar.
Aquele homem estendeu a mão ali, esperando receber alguma coisa, e eles disseram, infelizmente, se eles tivessem, eles tinham dado, é o que eu entendo. Ele disse, nós não temos. Nós não temos, mas nós temos algo para te dar. Então o homem falou, alguma coisa eu vou receber. Alguma coisa eu vou receber. E quando o homem espera, ele fala, peraí, o que está acontecendo? O que está acontecendo comigo? Aqueles dois homens foram em direção a ele, o seguraram e disseram, vamos me levar para outro lugar. Em nome de Jesus Cristo, levanta, firma-te sobre os teus pés, pula sobre os teus pés e anda. E anda. Aquele homem não sabemos se tinha fé para ser curado. A gente que diz, você só é curado quando tem fé. Veja bem, nem pregação ele teve. Aquele homem foi invadido por um poder. Meu irmão, eu preciso disso. Eu não sei se você precisa disso. Eu preciso ser invadido por um poder. Pelo poder do Senhor. E Ele vai fazer coisas em mim que eu não imaginei. Daquele dia em diante, aquele homem andava. Sabe, aquele homem era mendigo, ele vivia do favor de outros. Agora, depois deste milagre, ele já não tinha como mendigar. Há tanta gente mendigando uma atenção, mendigando honras, mendigando realizações. Há muita gente que está recebendo esmolas. Mas eu vou dizer uma coisa, quando o poder de Deus entra na tua vida, o dia de receber esmolas chegou ao fim. Você não mais receberá esmolas. Você já não tem mais motivo para receber esmolas. Por quê? Porque o poder de Deus encheu a tua vida e provocou uma mudança radical no seu estado, no seu ser. Agora já não existe nada no teu ser que seja digno de uma esmola, que te dê uma desculpa. E eu não quero usar mal essa palavra, mas te dê uma desculpa para esmolar, um motivo para esmolar. Agora não mais, porque o poder de Deus invadiu a nossa vida. Uma transformação radical acontece. Eles não tinham dinheiro. E o fato de não terem dinheiro, não terem recursos, não foi problema, não foi impedimento. E não me espanta. Mas o que me chama a atenção é que o único apóstolo que teve recursos suficientes para até comprar um campo foi Judas Iscariotes. Esse teve dinheiro. Teve dinheiro porque a Bíblia diz porque era ladrão. Porque era ladrão. Parece que ladrão tem dinheiro. Tem dinheiro. E ele não apenas roubou o ministério, porque esse era um homem que roubava o ministério. João disse que ele metia a mão na sacola e tirava para ele. Ele roubava o ministério, e a sacola era a sacola dos pobres. Era para atender aos pobres. Jesus não apenas curou, Jesus fez a ação social. Eu posso contextualizar. Jesus não apenas fez o sobrenatural, fez milagres, pregou. Jesus fez ação social. Jesus cuidava de quem não tinha dinheiro, de quem estava com fome, de quem tinha dificuldades financeiras. Jesus atendia, Jesus tinha recursos para isto. Igreja tem que estar envolvida, tem que separar recursos para isso. Esse é um dos motivos pelos quais
nós temos algumas coisas, entre elas, o dízimo dos dízimos, como vocês sabem, e eu volto a dizer, que todos os meses é dado para a casa de Maria e Marta, para o ministério da nossa irmã missionária Edmeia Williams, para aquelas crianças atendidas no Morro Dona Marta. Igreja tem que fazer coisas como estas. Igreja não tem que se preocupar em entesourar, em ter... Não há mal nenhum em termos um bom ambiente, não há mal nenhum em proporcionarmos boas coisas, não há mal nenhum que ministros tenham uma vida honrada, digna, mas ninguém está nesta obra para enriquecer, mas está nesta obra para enriquecer a muitos. É o que Paulo diz, eu não busco oferta que me enriqueça, eu busco oferta que abençoe os outros, que enriqueça a muitos. Paulo diz, eu nada tenho, mas eu enriqueço a muitos. Então, nós devemos ter um ministério que enriquece e enriquece a muitos. Eu quero, meu irmão, que você seja abençoado. Eu quero, meu irmão, que você seja próspero. Eu quero, meu amado irmão, que todas as bênçãos de Deus te alcancem. Isso que eu quero. Isso que eu quero. O segredo de um pastor para que as ovelhas o sigam é ter a voz certa. Não é nem a palavra certa, mas é a voz certa. Não importa o que ele diz, importa que ele diga. Porque é a voz que faz a diferença. Muitos de nós estamos preocupados em o que dizemos, no sentido, se falamos bem, se falamos bonito, se falamos perfeito, se temos boa retórica, boa oratória. Volto a dizer, isso não quer dizer que não seja bom. O que eu quero dizer é que o importante é falar. É mais importante falar do que o que está falando e de como está falando, porque elas seguirão a voz. E eu volto a dizer, essa voz, uma ovelha não identifica pela sabedoria, pela sapiência, pelo conhecimento. Ela identifica essa voz com tudo aquilo que o pastor faz, guiando, alimentando, protegendo, guardando. E é por isso que essa ovelha identifica a voz. Ela identifica a voz não pelo que se fala, agora eu direi, pelo que se faz. Alguns dias o Espírito Santo colocou em mim uma percepção, digamos assim. E eu senti isso como uma palavra de Deus. Preguemos o Evangelho em todo tempo. E quando necessário, usemos palavras. Pregar o Evangelho não é falar. Pregar o Evangelho é viver. Não estou dizendo que eu não tenha que falar. Eu estou dizendo que, em primeiro lugar, todos nós precisamos viver. Viver o Evangelho. As pessoas enxergam e o que elas querem ver em nós é uma coerência do que é a palavra e do que somos nós. Do que nós vivemos. Meus irmãos, a mensagem mais difícil de se pregar é a vida. É a vida. Essa é a mensagem mais difícil para que eu pregue. Essa é a mensagem mais difícil para que qualquer um pregue. É a vida. Eu preciso aprender a dar o meu testemunho. O que vai encher a igreja não são os bons pregadores.
e nada contra bons pregadores. Eu sempre tenho que esclarecer isso, porque eu não quero ser mal compreendido. Mas o que enche a igreja são bons testemunhos. Se você quer ganhar os seus para Cristo, a Bíblia diz, a mulher, sem uma palavra, ganhará o seu marido pelo seu bom procedimento. Bom procedimento. Isso é verdade para a mulher, isso é verdade para o homem, isso é verdade para os filhos, isso é verdade para todos nós. Todos nós ganharemos pelo bom procedimento. Sabe, nós temos desafios, mas eu confio plenamente no Senhor. E eu quero dizer uma coisa. Há muitos anos eu disse, e eu quero repetir isto aqui. O pastor é Cristo. E quanto a mim, no muito, eu sou o cão pastor. Eu estou para um cão pastor. Mas o pastor é Cristo. Teu pastor é Jesus. Eu não sou dono das ovelhas. Eu não sou dono das ovelhas. Eu não sou a solução para as ovelhas. Cristo é a solução, essa é a verdade. Cristo é a resposta. Cristo é o caminho. Cristo é a porta. E eu tenho que estar em Cristo para que a minha voz seja ouvida e as ovelhas me sigam, porque eu estou no lugar certo, na porta que é Cristo. Então eles virão porque eles se identificarão. Identificarão com o quê? Com o agir, com o fazer. Mas deixe-me ir um pouco mais à frente. Nós entendemos bem o que é um lobo, que é tudo que nos arrebata, que é tudo que nos fere, que é tudo que pode nos dilacerar, nos devorar, demônios, pessoas. E às vezes pessoas são piores que os demônios. Eu falo assim, por favor, não se escandalize comigo. Mas muitas vezes os demônios não me mordem, mas pessoas me mordem. Os demônios fogem, mas pessoas te prendem, te perseguem, te afrontam. Há várias maneiras de afrontar. Há várias coisas que podem ser feitas, há várias maneiras de nos prejudicar. E eu digo sempre, os lobos não estão apenas do lado de fora. Jesus disse o quê? Eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Tenham cuidado. Mas ele no mesmo texto diz, eu vos envio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E como ovelhas para o meio de lobos eu vos envio. Então os lobos não estavam fora, os lobos já estavam dentro. Há muito lobo dentro da igreja. Tem gente pronta para te morder dentro da igreja. Tem lobo dentro da igreja. Tem irmão que não é irmão. Tem pastor que não é pastor. Eu não estou querendo acusar ninguém. Eu estou dizendo o que a Bíblia diz. Jesus diz, tenham cautela, tenham prudência. Prudência, irmão. Simplicidade. Em que? Em relacionamento. Porque tem lobo no nosso meio. Tem lobo no nosso meio. E desculpe afirmar a terceira vez, mas foi Jesus que disse, tem lobo no nosso meio. E tem lobo que até se veste com pele de ovelha. E se o lobo tem pele de ovelha, em algum lugar tem ovelha sem pele. Se o lobo tem pele de ovelha, em algum lugar já tem ovelha devorada. Em algum lugar tem. Então, nós temos que nos guardar, nos resguardar, mas não olhando para
o meu irmão da direita, o meu irmão da esquerda, o meu irmão da frente, o meu irmão de trás, dizendo, ele pode ser um lobo. Isso não é vida. Viva com prudência, com sabedoria, com simplicidade. Relacionamento é coisa difícil. Não é coisa fácil. Jesus tinha um grupo de apóstolos com ele. Entre eles havia um publicano e havia um zelote. Zelote odeia publicano. Publicano, consequentemente, não deve gostar de zelote. E agora Jesus disse, por minha causa, suportem-se. Se fosse só isso, mas Jesus disse, por minha causa, se amem. E eu imagino o publicano olhando para o zelote. E o zelote olhando para o publicano. Você sabe que no ano 70, quando Jerusalém foi destruída por Tito, você sabe quem mais matou judeu? Não foram os romanos. Isso eu não estou dizendo que os romanos são bonzinhos, ou foram bonzinhos. Nunca foram. Você não vê um império dominador sendo bom. A grande característica destes grandes impérios era a crueldade. Você acha que cruz é sinal de bondade? Crucificação é império de terror, é crueldade. Mas quem mais matou judeu foram os zelotes, que quando fecharam a cidade de Jerusalém, isso a história conta, eles viram a oportunidade de matar os concorrentes e saíram matando dentro da cidade. Dentro da cidade. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Eu não vou citar o nome do santo, mas eu vou dizer uma coisa, eu ouvi e dizendo, né, um avivalista falando, haverá um grande avivamento no século 21 como jamais foi visto. Eu creio nisso. Aí o outro que estava com ele disse, sim, e a marca será que morrerá David Wilkerson e morrerá Billy Graham. Desde quando David Wilkerson e Billy Graham, eu vou dizer, morrer David Wilkerson e morrer Billy Graham é falta de avivamento, não é avivamento. Sabe como é que é? Porque esses dois foram promotores de avivamento. Você fala assim, parece que o que impede o avivamento de vir é David Wilkerson e Billy Graham. Eu não estou dizendo nem que ele disse com essa intenção. Eu estou dizendo que está errado. E tem gente que está dizendo, não, Deus me disse. E vai, e não sei o que lá. E eu fico com temor no meu coração desse negócio que Deus me disse. Quem sou eu para julgar se Deus disse ou não disse? Claro, quem sou eu? Mas, meus irmãos, uma coisa eu digo, cuidado, porque isso gera umas interpretações um pouco estranhas. Como na hora que Billy Graham foi embora, o avivamento vem. Não, o avivamento vem porque o avivamento vem. E a única morte que produz um grande avivamento foi a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Veja que eu amo Billy Graham. E eu digo o seguinte, Billy Graham morreu e que falta nos fará. Russell Shedd morreu e que falta nos fará. David Wilkerson morreu e que falta nos fará. Não, outros virão e tomarão o seu lugar. Não tomarão, não, porque cada pessoa é única, é insubstituível. Ninguém. Você não terá um segundo Billy Graham. É necessário surgir você, com todas as características que você é, nas mãos do Senhor. Nós precisamos, a igreja inteira precisa de você. Você é essencial,
você é importante, você é, não apenas no meu ponto de vista, mas eu direi, você é insubstituível. Durante anos eu ouvi uma palavra: Deus não está preso a ninguém. Se faltar, Deus coloca outro no lugar. Deixa eu me dizer uma coisa: o Deus que eu conheço me ama e te ama. O Deus que eu conheço não é porque ele tem um outro filho que é muito bom, que o filho que não é tão bom, ele deixou de amar o filho. Ele continua amando aquele filho. Ele quer aquele filho. Ele quer aquele filho bem. Sabe, muitas vezes o Deus que tem sido apresentado dentro da igreja é o diabo e não Deus. Sabe, Deus nos ama. Deus nos quer bem. E então Jesus fala de um outro, e esse último personagem fala do mercenário. Fala do mercenário. Disse: o mercenário vê vir o lobo e abandona a ovelha, porque é mercenário. Deixa-me dizer o seguinte: o mercenário, sem o lobo, você não consegue diferenciá-lo do pastor. Porque o que é o mercenário? Um mercenário é alguém contratado para um serviço. É aquele que vende a mercê. Mercê é o seu favor. Tem muita gente que nos favorece, mas nos favorece por um bom dinheiro. Tem muito ministério, e eu, mais uma vez, por favor, nós não estamos querendo falar mal de ministério algum. Nós estamos apontando os dedos para nós mesmos. Porque o mais importante, em primeiro lugar, é que eu me arrependa. Depois os outros se arrependam. A palavra vem em primeiro lugar para mim. O mercenário é um assalariado. Quando o pastor estava ausente, ele precisava que alguém tomasse conta das ovelhas. Davi tomava conta das ovelhas, e Davi, quando foi ver o seu irmão, seus irmãos, diz que ele contratou e deixou alguém ali. Por quê? Porque Davi não poderia estar ali. E os seus irmãos disseram: quem é que está tomando conta das ovelhas? E Davi tinha contratado alguém, e eles estavam falando: você deve ter deixado as ovelhas sozinhas. O mercenário é uma figura que só existe pela ausência do pastor. Quando os verdadeiros pastores não estão presentes, os mercenários estão presentes. Muita gente hoje fala: fulano é mercenário, Beltrano é mercenário, Ciclano é mercenário. Eles só estão tendo espaço. O que pastoreia, deixe-me colocar assim, mercenário pastoreia por dinheiro. Ele só tem espaço porque quem é pastor não está pastoreando. Se alguém me diz que o mercenário é que está ocupando espaço, que o mercenário é que está em evidência, é porque quem deveria ocupar o espaço e quem deveria estar em evidência não está ocupando espaço e não está ocupando evidência. E o que a Bíblia diz? Se vós vos calardes, até as próprias pedras clamarão. Então não reclame de pedra clamando quando você ou eu não estamos falando. Se nós não falarmos, as pedras terão que falar. E isso aconteceu quando
algumas pessoas queriam fazer calar as crianças, calar os simples, calar, e ainda querem calar mulheres, calar crianças, calar os simples, ainda querem calar. Calem, não falem. E chegaram para Jesus: repreenda-os. Ele disse: não, deixe-os falar, deixe-os proclamar. Sabe, o mercenário não é um ladrão. Tem ladrão, mas o mercenário não é ladrão. O mercenário é alguém que faz por dinheiro. Por dinheiro. E eu volto a dizer, você não reconheceria quem é pastor e quem é mercenário, a não ser numa situação crítica. E o que é que a Bíblia diz? O mercenário foge porque não é pastor. Porque as ovelhas não são dele. Aonde há mercenário, há pagamento. Há pagamento. Sabe, uma das coisas que a igreja tem que voltar a viver é um ambiente de honra, aonde não se ganha cachê, e sim oferta. Onde não se... Porque veja bem, quando você estipula valor de oferta, isso já não é oferta. Você concorda comigo? Isso já não é oferta. Quando você estipula valor de oferta, isso é um pagamento. E se é um pagamento, já não é um ministério. É um trabalho. É uma questão profissional. E quando nós entramos nesse espírito, nós deixamos de ser pastor e passamos a ser mercenários. Mercenários. É tão impressionante, eu recebo telefonemas às vezes, do Brasil todo. E as pessoas falam assim, pastor, o que é necessário para trazê-lo? Você fica tão sem... Eu fico sem graça. Eu digo, meu irmão, não estou entendendo o que é necessário para me trazer. A primeira coisa é me convidar, né? Se você não me convidar, dificilmente eu irei. Não é? Então, é necessário que você me convide. É necessário que você me convide. Mas o que eles estão querendo dizer é, quanto é que o senhor cobra? E tem uns que já começam assim, quanto o senhor cobra? Eu disse, eu não cobro. E como que o senhor recebe? Eu recebo segundo o costume da igreja, acabou. Eu não estipulo nada. Eu não posso estipular. Ou eu confio que Deus tudo proverá, ou eu não confio que Deus tudo proverá. E, meus irmãos, não é fácil. Eu te digo o seguinte, porque tem gente que é consciente, tem gente que entende, tem gente que honra, tem gente que faz, e tem muita gente que pode, mas não faz. Mas se você pedir, se você estipular, é impressionante isso. Paga. Porque nós estamos... a culpa não é do mercenário, é de quem contrata também. Você concorda comigo? Porque se quem contrata não contratasse, o mercenário não existiria. E se quem é o pastor assumisse o que tem que assumir, o mercenário não seria necessário. Mas eu vou dizer uma coisa, quando o pastor não está presente, o mercenário é necessário. E ele sabe que é necessário, e ele valoriza. Tem gente que sabe se vender, tem gente que sabe valorizar, e tem gente que não sabe, mas tem gente que sabe valorizar.
Essas figuras todas Jesus estava falando, essas figuras todas Jesus estava dizendo, e essas figuras todas estão mais do que nunca presentes na igreja de Cristo. E nós precisamos nos colocar diante do Senhor e dizer: eu quero estar na porta. Se nós estivermos na porta, nós falaremos, e as ovelhas que são do Senhor ouvirão a voz do Senhor em nós. Eu quero ter a voz de Jesus em mim. E para ter a voz de Jesus em mim, eu preciso viver Jesus em minha vida. Porque se é a Jesus que eu quero que eu queira que eles sigam, que vocês sigam, eu preciso viver Jesus. E meus irmãos, nós temos ouvido tanta coisa sobre viver, tanta metodologia, tanta sabedoria humana, mas o que nós mais precisamos é de uma experiência profunda e verdadeira com a porta que é Cristo. Nós precisamos de Jesus. Jesus precisa ser visto de novo em nossas vidas. Jesus precisa ser visto em mim. Eu creio nisso de todo o meu coração. Nós temos, olha, um grande desafio pela frente. Eu falei com os nossos pastores e eu disse o seguinte: olha, quando nós começamos tudo, durante muitos anos, e os que são do início, ou estiveram mais próximo do início, sabem disso. Nossa igreja era literalmente uma comunidade. Uma comunidade no sentido de uma comunidade. Nós estávamos lá na casa, lá no Jardim Botânico, lá na Lopes Quintas. Fomos uma comunidade. E um dia Deus nos apertou de tal maneira, nos angustiou de tal maneira, movidos pelo Espírito. Nós temos que sair, nós temos que sair, nós temos que sair, nós temos que sair. Que guerra foi aquela? Que situação terrível foi aquela? E nós chegamos aqui. E quando nós chegamos aqui, foi algo difícil, porque nós perdemos a característica de uma comunidade. Porque quando você é uma comunidade muito fechada em si, o que você é fechado. Porque é algo gostoso, é algo bom. Sabe, é aquilo que Pedro falou lá no Monte da Transfiguração. Oh, Senhor, é bom estarmos aqui, fiquemos por aqui. Então nós chegamos a este lugar e a vinda para cá nos transformou de uma comunidade em uma igreja mesmo. Hoje nós somos uma igreja. Amém? Nós somos uma igreja. Mas agora, Deus não está nos perturbando, mas as situações estão nos obrigando. E quando eu vejo algo assim que nos obriga, eu sinto como se fosse a mão do Senhor que nos empurra. Nos empurra a um outro lugar, não só geográfico, a um outro lugar de espírito. E eu creio que nós vamos alcançar uma dimensão de ministério. Ministério. Sabe, como igreja, nós estamos muito bem como igreja. É gostoso ser igreja. É diferente ser um ministério. O ministério tem outra extensão, tem outro peso, outra responsabilidade, outro tamanho, inclusive. Mas o importante é que nós não venhamos a ser guiados meramente pelo nosso desejo. Isso se chama ambição. Há boas ambições e há ambições que não são boas. Mas quando nós somos guiados pelo Espírito, nós somos por vezes não seguidores, mas empurrados pelo Espírito. Às vezes Deus tem que nos chegar por trás de nós
e nos empurrar. Deus não nos tira de um lugar para simplesmente nos colocar em outro lugar. Deus não nos faz cair de lugares altos para que simplesmente tenhamos uma queda. Deus nos derruba, digamos assim, de lugares altos para que voemos. Para que voemos. A Bíblia fala que a águia expulsa os seus do ninho. Para quê? Para que eles voem. Por vezes a águia necessita destruir até um ninho para que os seus voem. Ela os empurra, digamos assim, para fora. Alguns mais ousados abrem suas asas e já voam. Outros necessitam da queda e no desespero voam. Às vezes nós somos levados a uma queda para que no desespero voemos. Venhamos a ir voando. Aquele lugar alto nunca será alto o suficiente, porque a águia habita em lugares altos, mas ela voa em lugares muito mais altos. E Deus não nos derruba desses lugares altos, seguros, protegidos, para que caiamos. Deus nos derruba desses lugares altos para que voemos e cheguemos a lugares ainda mais altos. No nome de Jesus Cristo. Tudo isso é um desafio. Nós contamos com Deus. Nós contamos com vocês. Nós contamos uns com os outros. Mas acima de tudo nós sabemos que se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por amor a nós o entregou, como não nos dará com ele, gratuitamente, ou graciosamente, todas as coisas. Todas as coisas. Nós estamos confiantes no Senhor. Nós sabemos que o Senhor está conosco. Por vezes as tempestades poderão chegar, mas o Senhor está conosco. Nós sabemos, como disse Paulo, eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho depositado a minha fé. Ele é fiel, Ele é justo para nos fazer triunfar. E nós vamos triunfar. Nós veremos coisas maravilhosas. Sabe, daqui a muitos anos, se Cristo não voltar antes, a gente sempre tem que ter esse temor no coração. Quando você me olhar com os cabelos brancos, você vai se lembrar de mim com cabelos brancos. Se é que eu vou ter cabelos, você vai olhar. Eles já estão chegando, não se preocupe. A pastora Cristiane, a Kiki, ela diz, você está atrapalhando a nossa vida. Diz por quê? Porque a tia Cintila teve a visão da igreja grande e com muitos jovens, com muita coisa e tudo mais, isso tudo, e disse que você e a Luiziana estavam com cabelos brancos. Eu disse que bom que viu que estávamos com cabelo. Que a Luiziana estará com cabelos, eu não tenho dúvida, mas eu, né, sempre surge aquela interrogação. E estávamos com cabelos brancos. E então ela falou, você está atrapalhando. Por quê? Porque você não fica com o cabelo branco. Então eu descobri, eu tenho um pouquinho aqui na sobrancelha, descobri que tem uns 2 ou 3 na nuca e surgiu o primeiro fio de cabelo branco aqui. Surgiu um fio de cabelo, eu disse, aqui está ele. Ou seja, a hora está chegando, aqui está ele.
né? Eu tenho um amigo, Carlos Belar, que ele diz para mim, conta-me, qual é tua tintura? Ele quer saber que tinta que eu uso. Eu disse, nenhuma. Mas eles virão, não se preocupa que eles virão. A promessa virá, a promessa se cumprirá. E eu louvo a Deus por isso, que quer dizer que eu vou ficar velhinho. Aleluia, aleluia. Aleluia, minha hora não chegou, ainda falta bastante tempo aí. E nós veremos, e como disse Davi, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. De tudo que eu falei, meus irmãos, porque hoje nós trazemos essa mensagem, porque eu quero alicerçar a igreja nesta palavra. Que Ele é o bom pastor. Sabe, não olhe para mim como se eu fosse o bom pastor. Eu posso ser até um pastor. Espero que bom. Mas Jesus é o bom pastor. Se você quer ter decepções, olhe para mim. Se você não quer ter decepções, olhe para Cristo. Mas se você olhar para mim, seguramente você terá decepções. Você terá. Porque eu sou um homem como outro qualquer. Jesus não é como outro qualquer, mas eu sou como outro qualquer. Você pode me encontrar num dia não bom, ou num dia de distração, ou num dia de preocupação. Eu posso não te tratar como eu deveria te tratar. Se você quer saber se eu sou decepcionante, só basta perguntar à minha esposa, aos meus filhos, à minha tia. Basta perguntar. Eles convivem comigo. Basta perguntar aos meus netos. Não sei o que eles responderão, principalmente a Yara, né? Mas basta perguntar aos que estão próximos de mim. Basta perguntar aos pastores. Eu sou um homem cheio de falhas, cheio de defeitos. E como um homem cheio de falhas, cheio de defeitos, eu tenho um ministério cheio de falhas, cheio de defeitos. Eu tenho uma família cheia de falhas, cheia de defeitos. Muitas vezes por minha culpa. Para falar a verdade, eu acho que sempre por minha culpa. Claro, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem os seus erros, seus próprios erros, mas eu respondo por eles. O apóstolo Paulo diz que eu respondo por você, diante de Deus. Eu vou chegar diante de Deus e você pensa que eu serei julgado só por mim mesmo, eu serei julgado por mim, eu serei julgado por causa de outros também. Então, temor ao Senhor. Temor ao Senhor. Meus irmãos, o que Paulo diz, eu não alcancei a perfeição, mas eu prossigo para o alvo. Todos nós temos que ser pessoas, até o final da vida. Nós não somos perfeitos, mas nós somos aperfeiçoáveis. Nós podemos ser aperfeiçoados. Sabe, quando você se julga perfeito, você não consegue ser aperfeiçoado mais. Mas quando você sabe que você tem coisas que precisa melhorar, você consegue. Eu quero estar aprendendo e mudando até o final da vida, até o último dia da minha vida, até o último dia da minha existência. Eu quero estar lá aprendendo e mudando e melhorando. Daqui a 20 anos eu quero que você olhe para mim e diga, meu Deus! Porque tem gente que é assim. Tem gente que você chega a dizer, meu Deus, o que é isso? Como é que esse homem ou essa mulher consegue viver o que consegue viver? Como é que sai tanta sabedoria? Como é que vive com tanta sabedoria? É porque não param. Não parar de se aperfeiçoar. Não parar de evoluir no Evangelho. De desenvolver a salvação naquele que é a porta. Naquele que é o caminho.
naquele que é a verdade, naquele que é a vida, Jesus Cristo.